Iniciando um replay dia 23/8. O mercado no dia anterior fechou uma estrutura de baixa e se manteve, respeitou a região do 48,50. Vamos ver como vai ser essa abertura. Operar com dois contratos. Abertura abaixo do caixote do dia anterior. Quase da mínima, né? Mínima do dia anterior. Mas já tá querendo voltar. Não, o vendedor não deixou. Entrou forte no 35 com 1000 contratos. Aconteceu uma boa absorção nesse 35, hein? Mas o comprador tá passivo ainda. O vendedor tá vindo muito mais a mercado. O comprador morreu na região da VWAP. Uma exaustão compradora na VWAP. Entrada de renovação de fluxo vendedor. O vendedor também perdeu volume na região do 34, começou a apresentar absorção. Não conseguiu romper a região do 33, que foi as mínimas. Então já temos uma região bem definida, essa região do 33. Temos uma região de suporte já testada, onde o vendedor não está com tanto apetite de dar continuidade no rompimento. E região de VWAP, onde o comprador está vindo a mercado defendendo, a região de 34, 37. O vendedor até tentou vir defendendo 36, mas logo já voltou para cima do 38. No entanto, eu consigo observar uma perda de volume comprador nessa região do 38, não está vindo a mercado como está vindo logo abaixo. O produto tem que continuar renovando. O mercado está preso num balanço. Um balanço bem longo. Pela perda de volume que eu vi, tendo das mínimas dos vendedores e a entrada de fluxo comprador na região da VWAP, eu me arrisco, no entanto, até agora, é mais consolidado pensar numa compra na região do 36, onde veio o comprador defendendo, região 36, 34, para estopar perdendo o 33, onde o vendedor veio forte, mas não conseguiu dar continuidade.
perda de volume na região do 40, mas continua renovando. O comprador continua renovando forte. O vendedor está muito passivo na região. Começando a apresentar uma boa absorção na região do 44, o vendedor vindo ao mercado, baixo deslocamento. Vejo perda de volume comprador, mas o vendedor continua tendo dificuldade de dar deslocamento de lote, olha isso. 650 não deslocou preço, 650 voltou 44,5, 650 voltou 44, 650 voltou 43,5. De novo 650 e voltou 44. O vendedor está servindo de liquidez aqui para o comprador. Acabou servindo como liquidez esse vendedor, continuou força compradora na região. Queria um pullback. O mercado voltar aqui, testar a região do 40, 38. Ver se o vendedor vai conseguir romper a região. Se conseguir romper a região, entrar. Stopar atrás do 38, se ele não conseguir romper a VWAP. Se romper a VWAP e vier testar o 38, o stop ideal é atrás das mínimas, onde já foi bem testado. Mas aí o stop vai ficar um pouco mais longo, mas a gente não escolhe posicionamento de stop, né? O mercado oferece o que tem. Ele mostra que aqui foi uma região já bem testada, onde o vendedor não teve com apetite em romper. Felizmente é o que teremos. Tá voltando para dentro do caixote do dia anterior. O comprador não conseguiu dar continuidade no rompimento do 46. Perda de volume comprador, mas continua renovando. Vendedor ainda passivo na região.
entrada de fluxo vendedor, fluxo tardio, hein? Foi uma exaustão de comprador. Vamos ver se vai conseguir romper com força essa região do 38. Baixo deslocamento no 40. 3.000 lotes praticamente, mais 3.500. Travou no 40, já voltou 41, mas o comprador não está passivo, não tem nenhum posicionamento do book. Ainda não posso entrar. Entrou o fluxo comprador agora. Estou para trás do 38. Segurou 492. O comprador não deu continuidade na proteção da região. Deveria ter previsto isso. Ainda mais com essa falta de deslocamento na região da compra. Comprei baseado nesse slot aqui no 400. Mas deveria ter observado a região do book. Não teve nenhum posicionamento forte no book. Agora eu preciso ver de quem vai estar o spread na mão. Eu ainda vejo uma absorção forte na região do 36. O comprador só está absorvendo, mas não está vindo ao mercado defender a região. O vendedor continua forçando. Entrou fluxo comprador, baixo deslocamento. Começa a observar uma perda de volume vendedor, comprador vindo forte ao mercado. Vamos ver se o comprador vai conseguir romper com força a região da VWAP. Que pode muito bem ser tá tão curto esse range, pode muito bem ser um retorno à VWAP e renovação de fluxo vendedor. Aí estou começando a pensar em a possibilidade de vender aqui para estupar acima do 41 e 42. Foi a máxima desse candle, né? O stop até que tá barato. Vejo vendedores deslocando com pouco volume, entrada fluxo comprador, baixo deslocamento. Tem um posicionamento de 250 lotes no 39. Entra o fluxo vendedor no cheio, mas já voltou no 38. Ainda não dá pra... não tive o gatilho na hora da venda.
queria que viesse testar esse 39 aqui pra ver como vai reagir esses lotes. Se vão consumir ou vão largar. Teve perda de volume aqui na região, não tem muito o que fazer. E aí até começa a consumir o lote. Opa, comprador indo pra cima dos lotes. Tá tendo dificuldade de consumir os lotes. Comprador veio forte, rompeu 39. Tem que dar continuidade, se não der continuidade é exaustão. Entra. Stop tá barato, 3 pontos de stop. Obviamente o intuito dessa minha entrada foi movimento de exaustão da força da compra, mas deveria ter guardado um gatilho mais assertivo. Movimento de exaustão costuma ser bem errático, então é perigoso. Se eu tivesse aguardado os melhores movimentos são absorção seguido por entrada de fluxo, renovação. São os melhores movimentos. Mas o mercado está começando a querer apresentar um mercado lateral, porque se ele travar aqui no 42, é um sinal claro de mercado lateral, e é o que está parecendo ser. Está parecendo começar a querer formar um mercado lateral na região. O vendedor precisa entrar com mais força na região, vejo perda de volume. Eu, sendo sincero, estou bem desconfortável com essa operação. Eu esperava que fosse ter uma entrada de fluxo vendedor aqui na região para defender. Mas, no entanto, eu estou vendo perda de volume de ambos os lados. O que me tranquiliza é que o stop está barato. Não estou com um stop muito caro. Estou preso dentro de uma acumulação praticamente. O vendedor tem que voltar a trabalhar abaixo desse 37 para ficar interessante. Se não for, se vier testar aqui 37 e morrer, eu vou optar por sair porque tem um risco de ficar 37, VWAP, 37, VWAP ficar nessa acumulação. Não sei se tem notícia nesse dia. Tô me arriscando muito, na verdade que eu já teria saído. Mas tô pagando pra ver. Comprador vindo no mercado, vendedor continua passivo, fluxo vendedor teve baixo deslocamento, comprador conseguiu deslocar, já voltou 39, comprador conseguiu deslocar com pouco volume, isso é ruim, sinal de que na região está com pouco volume, opa, bom, isso é excelente. Eu ia falar que sinal de força vendedora está começando a ter exaustão, mas essa agressão de loja aqui no 40 é muito interessante. O que é problema é que o vendedor ainda está passivo. E isso aqui também é um problema. 574 no 40. O comprador agrediu o mercado e posicionou no book. O vendedor foi para cima, tem que continuar. O vendedor tem que absorver os lotes no 40, mas tem que continuar indo para cima. Tem 200, 300 lotes no 40. Eu estou preso dentro de uma acumulação. Vou deixar o stop na mão para evitar uma violinada. O comprador ganhando 42 pode ter uma aceleração até as máximas, então eu vou preferir deixar o stop na mão. Tem a possibilidade dele começar a consumir esses lotes no 42 e só perder apetite e descer, pegar o meu stop e me fazer uma violinada.
stop ideal mesmo numa operação dessa seria máximo, né? Sempre mais interessante. A mesma coisa se eu fosse fazer uma compra nas mínimas, o stop é nas mínimas. Consumiu 42,5, voltou 42. Não tá perdendo, tá indo pra cima desse slot no 41,5. Foi 3 pontos desse stop, com mais 4 na operação anterior, correto? Tem então uma operação de 3 pontos. É o meu limite. Tá vendo? Acho que um dos maiores fatores de eu tomar muito stop é que eu sempre posiciono o stop bem curto. 4 pontos, 3 pontos. Eu tenho percebido muito isso. Esse mercado de hoje em dia, o stop tem que ser mais longo. O stop de 5 pontos é algo normal, assim. Mas é difícil, tá? É difícil. Operar com stop curto é bem complicado. Viu só? Vamos supor que eu tivesse com stop na máxima, lá no 46. Eu tivesse entrado aqui no 42 e o stop lá na máxima. Ou até aqui mesmo, né? No 39 onde eu tava. Seria 7 pontos e meio de um stop. Mas você vê, como o mercado chegou até o 42, 43, começou a ter absorção, perda de volume comprador, renovação de vendedor e já começa a querer voltar para a região do 40. Não lembro quem falou isso uma vez pra mim. Não necessariamente pra mim, no vídeo. Tava assistindo. Falou que a maioria dos stops que as pessoas tomam é porque ela posicionou mal o stop. Tipo assim, se o seu stop tá técnico, tá numa região que já foi testada, se o mercado pegou, entendeu? Não tem muito o que reclamar. Mas se você vê, eu tenho tentado operar sempre com stop em regiões onde o mercado houve o teste, mas não é aquele teste onde houve um enorme volume de agressão e não rompeu, como aconteceu nas máximas ou nas mínimas. Eu também não estou no meu melhor de cabeça, você vê pela minha entonação, eu tô meio com a cabeça meio cansada. Eu só estou fazendo esse replay hoje mesmo a fim de manter uma rotina, um hábito no caso. Por mais que eu não faça muito bem, eu estou tentando dar o meu melhor e mais manter a rotina. Até porque a ideia de replay de tela é para se tornar um hábito. Eu estou usando muito o exemplo de musculação com a parte do replay de tela. Quando eu comecei musculação em 2016, eu odiava aí. Mas eu queria o resultado de emagrecer. Eu já fui obeso, então eu queria o resultado de emagrecer. Nas primeiras semanas foram as mais difíceis. Eu não via resultado, pra mim era um saco ter que ir. Acho que depois dos primeiros meses que comecei a ver resultados, isso começou a me motivar. Eu acredito que com o replay de tela, por mais que nem todos os replays eu vá bem, alguns replays eu vá bem, outros replays eu vá mal, como eu acredito que está, como eu estou sendo hoje, estou indo mal hoje no replay de tela, como foi em alguns replays dessa semana. Eu acredito que
fazendo disso um hábito, a constância vai trazer a perfeição. Essa é a minha mentalidade. Se Eu não acho que isso dê errado, porque é o que eu vi que a maioria dos traders fizeram, a maioria dos caras de sucesso. Eu não vou também pro. Tem um trader que eu gosto dele, se chama Guilherme. Guilherme, eu não lembro sobre o sobrenome dele. Mas ele começou, até onde eu lembro, ele. Acho que ele não estava tendo o resultado que ele queria e ele foi pro nível assim que eu já acho um pouco exagerado de fazer 7 replays no dia, sabe? Particularmente eu acho isso um exagero, ainda mais se você já não tem um costume. Tipo assim, se ele já tinha o costume de fazer 2 replays de tela por dia, pô, beleza, entendeu? Já tem um costume. Agora, se você não tem o costume de fazer replay de tela, você tem que começar devagar, porque não adianta nada você começar querendo correr atrás do tempo perdido e depois de um mês largar de mão, sabe? Eu estou fazendo a mesma coisa com a questão de leitura de livro. Eu nunca tive o hábito de leitura, mas eu sempre entendi que leitura de livro é muito bom para a cabeça, muito bom para o aprendizado, porque você para de ser influenciado por pessoas que lê. Tipo assim, se você vê todo mundo que influencia você de alguma forma, algum youtuber, algum influenciador em mídias sociais, ele tem o hábito de leitura e você não tem e ele passa o que ele quer para você. Mas se você começa a ter o hábito de leitura, você começa a influenciar pessoas. Eu achei isso interessante. Então eu tenho feito a ideia de colocar dessa semana, comecei na segunda-feira, se você olhar os replays de tela que eu comecei a fazer, as gravações, eu comecei a fazer a ideia de fazer um replay de tela por dia. Não importa se eu esteja bem ou não esteja. Hoje eu não estou bem de cabeça, mas eu estou fazendo aqui o replay de tela. E hábito de leitura. Ler 2 capítulos de um livro por dia. Independente de qual livro seja. Então eu comecei por livros pequenos. São em torno de umas 50 páginas, 40 páginas por dia. Fica algo ok. 40 minutos, 30 minutos eu leio essas 40 páginas, fica de boa. Houve uma absorção na região do 42, seguido por uma perda de volume, entrada de volume vendedor, mas ainda está preso dentro de um balanço. Não ganha a região do 44 e também não perde com força a região do 41 ou VWAP. Tá nisso aqui. Eu acertei a minha ideia de mercado lateral, só que ele está lateral. Eu achava que ele ia ficar lateral nesse caixote, mas ele ficou aqui. Se ele não ganhar essa região do 43, isso vai confirmar que o mercado está lateral. Está querendo entrar em uma estrutura lateral. O comprador está vindo muito mais a mercado, o vendedor está passivo na região. Não tem muito o que fazer. Se você vê as regiões em si, as que eu acreditava com um stop mais longo, elas estão sendo bem respeitadas. Temos as máximas e as mínimas. Vamos supor que o mercado viesse com força na venda, que foi o que aconteceu, e ele morreu lá nas mínimas. O último lote grande das mínimas foi 408 no 34 aqui, ó. O mercado veio com força, começou a demonstrar perda de volume vendedor. Eu devia ter enxergado isso. Como eu falei, cara, se você não está com a cabeça muito boa, não opera conta real.
Não opera, só vai perder dinheiro. Eu já fiz isso muitas vezes e só perde dinheiro, não faço. Tipo, é muito mais interessante operar um simulador quando você não tiver com a cabeça 100%. Mas enfim, você vê que o vendedor veio forçando a região do 33, 33,5, começou a... Agora eu tô conseguindo enxergar isso, parece que a cabeça melhorou, assim, conversando um pouco. A região do 33 começou a ser absorvida, entrou o fluxo comprador de louco até o 35, entrou o fluxo vendedor, renovou até o 34, mas não deu continuidade, aí entrou o fluxo comprador. Isso pode ser considerado entrada de fluxo tardio, vamos supor que eu entrasse nesse 38 aqui. Olha o stop, como ia ficar mais longa. Essa que é a pica desses mercados de hoje em dia, sabe? Se você for aguardar o momento exato do gatilho, o seu stop vai ficar muito longo. Olha a distância. É por isso que eu tenho tentado praticar esses movimentos de exaustão, só que vai tomar muito stop. Exaustão, movimentos de exaustão com stop curto ainda, nossa. O comprador continua renovando, continua tentando romper a região do 46, mas com bastante dificuldade. Aí eu falo pra você, como que eu posso tentar adivinhar um movimento de exaustão? Só se ele chegar com... Normalmente todo movimento de exaustão anteriormente é seguido por um movimento de absorção. Eu estou vendo a absorção no 45,5, mas eu vejo o vendedor passivo. Se ele vier testar de novo esse 46 aqui... agora estão tirando lá no 46. Se ele vier testar de novo esse 46 aqui, vai ficar bem claro para mim que você realmente está tendo mais exaustão aqui no 46. Dá para vender, o stop está um ponto praticamente, mas seria ideal se tivesse alguém posicionando um lote bem grande aqui no book. Um player mesmo, não vários colocando aqui no 46,5, 47, mas alguém vindo a mercado, não, perdão, alguém vindo e posicionando aqui, como se fosse no 40,5 aqui, 550, no 40, 500. Isso mostra que os compradores são muito mais apetite de deslocar o preço para cima comparado aos vendedores que estão mais passivos. No entanto, o mercado ainda está de baixa. O comprador continua forçando. Dificuldade de romper a região do 46. Pode causar um falso rompimento, tem que ficar de olho quanto a isso. Rompeu a região. Aí tem que dar continuidade. Esse movimento de exaustão, assim, quando ele rompe uma região, eu acho muito mais assertivo também. Região do 46, ficou brigando muito. Rompeu 47, já voltou para, sei lá, 45, 44. Eu fico muito mais seguro de fazer uma venda do que esperar a entrada de fluxo vendedor. Mas se o vendedor vir para cima desses lotes aqui. Consumir os lotes. É. Eu tenho um limite de 3 pontos de stop, dá para arriscar. O vendedor tem que vir derrubando esse preço. Passou 9,5, não teve notícia. Isso é bom. Só falta isso aqui ser um respiro raso. Começa a ficar desconfortável. Eu odeio quando eu entro em uma operação onde aconteceu um movimento de exaustão, no caso houve um movimento de exaustão comprador, mas uma demora para entrar fluxo vendedor, sabe? Isso mostra que talvez essa operação de venda esteja com mais cara de respiro raso para o lado da compra. Engraçado, eu tenho me dado bem nesses movimentos de respiro raso que eu fiz ultimamente. Vamos supor que eu fosse querer comprar aqui, eu vejo que o spread está muito mais na força da compra, né?
Aí eu vejo que ele fez um respiro raso, vamos supor, eu compro 44 para estopar perdendo o VWAP. Dá muito melhor nessas operações do que tentar fazer um contra a tendência. Na verdade mesmo, na verdade absoluta, é 50-50. Toda operação que você vai entrar, você tem 50% de chance de ganho e 50% de loss. Você viu, houve uma entrada de volume vendedor forte, foi absorvido no 43,5, o comprador já começou a devolveu 45. Eu estou bem desconfortável contra essa operação. Esse 50-50% que o pessoal fala, ou é 50% na compra ou 50% na venda, entendeu? Vamos supor que eu fosse fazer uma compra aqui no 45, eu estaria no gain. Uma compra no 45 para estopar VWAP, eu estaria no gain. E é o que provavelmente vai acontecer aqui, né? Eu vou tomar um stop porque eu me posicionei nos outros 50%. O único momento que foi boa para venda mesmo foi no terceiro candle. O resto foi só nos outros candles, o movimento que teve de venda foi tudo realização por parte do comprador. Operar a tela cega é difícil. Você fica em contato direto com o preço, é 100% preço e lote, mas você não sabe quem é que está fazendo o que. Então, você ganha para um lado, perde para o outro. Mas como eu disse, eu vejo como vantagem, porque eu estou estudando para o mercado americano, que é o que eu quero. Eu quero operar no mercado americano. O mercado americano é tela cega. Engraçado, geralmente eu fico falando com vocês como se fosse uma conversa entre eu e uma terceira pessoa, mas não, sei lá. Eu ainda acho engraçado ter gente que tá vendo esses vídeos. O intuito é pessoal, né? Então a ideia é que eu esteja conversando comigo mesmo, mas como se eu estivesse conversando com alguém. Tá vendo como a força vendedora tá muito fraca na região? Basta um fluxo comprador forte e me stop aí, acabou. Contra a tendência é bem difícil, velho. É uma. Porque o contra a tendência, pensa comigo, olha como que é um contra a tendência. Um lado, tanto comprador como vendedor, ele está vindo com muito apetite numa região. E nesses movimentos de rompimento e volta de maré, você não sabe quando é que vai ser uma verdadeira exaustão por lado dessa ponta. Mesmo que entre muita força do outro lado, vamos supor que entrou o vendedor pra caralho. Ele veio até 43, 44 e morreu aqui. Aí entra a força comprador e renova, sabe? É bem difícil. Na verdade, o contra-tendência, você está aberto a tomar stop. Entendeu? A chance de stop é muito maior do que você ir a favor da tendência. A favor da tendência é muito mais assertivo do que contra a tendência. Por isso que nesse mercado de hoje é muito mais interessante você ficar até 9,40, 9,50 para pegar o seu trader do que tentar fazer igual eu fiz. É o que eu falei, acho que no replay de ontem, né? Eu tenho mania de falar uma coisa e ao certo que eu falo, mas na hora de executar eu faço outra. Porque, eu vi um trader e eu vou e me atiro na frente do trem sem questionar, entendeu? Por isso que eu ainda não voltei para conta real, meus jovens. Não volte, não vá, não vá para conta real se você ainda não está fechando o mês positivo no simulador, entendeu? E uma coisa que eu acho engraçado, antes de eu começar a gravar aqui, eu tinha fechado o mês passado no positivo no simulador, mas o mercado muda, entendeu? Essa é a pica. É tipo assim, todo dia você faz uma prova diferente, sabe? E de uma hora para outra,
o jeito que aprova ela muda, sabe? Então, assim, ao nível. Essa região aqui realmente mostrou-se uma região bem interessante para fazer uma venda. No entanto, eu vejo o fluxo vendedor com pouco apetite. Entrou 800 no 40, já voltou 44. Eu, sendo sincero, eu não vou aceitar mais esse trade ficando negativo. Eu prefiro sair no, no stop gain do que deixar esse trader voltar na minha cara. Porque o comprador vem, testou aqui, ficou testando, não rompeu. Entrou o fluxo vendedor, veio até o 44,5 e não deu continuidade. Deu um outro porradão, deslocou o 44. Não perdeu? Acabou, tchau. Isso é sinal que tem força compradora ainda aqui. Eu sei que. Eu sei que eu não fechei o dia bem. Na verdade, a semana foi uma porra. Na verdade, a semana foi uma porra. Essa semana. Essa semana foi uma porra do caralho. Mas eu fico muito satisfeito de eu estar fazendo. Eu esteja conseguindo me acostumar com esse hábito de fazer replay. Porque, sendo sincero, eu odiava fazer replay, sabe? Igual leitura. Eu estou ficando feliz de conseguindo transformar disso um hábito e que me esteja me acostumando, sabe? Eu não estou mais indo fazer com desgosto, eu não esteja indo fazer, sabe, sem vontade. Hoje eu acordei, tomei meu café da manhã aqui, talvez seja por isso que eu ainda esteja com a cabeça meio ruim, que eu tipo, só acordei, fiz um aeróbico. É bom aeróbico de manhã. É... Tomei meu café da manhã, assisti um vídeo da guerra da Ucrânia, que eu gosto de ver como é que tá a situação, eu acompanho a guerra da Ucrânia desde 2014. E vim pra cá, entendeu? Então, assim, o certo mesmo era esperar mais 3 horas, 2 horas pelo menos, até a cabeça acordar. Talvez seja um dos motivos, mas não sei. Isso não é certo. Eu tô ansioso para começar a ler um livro. Vou começar a ler hoje. Eu terminei de ler ontem o Homem Mais Rico da Babilônia. Interessante o livro, muito interessante. E eu tô ansioso para começar a ler isso aqui, Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltese. Eu cheguei a ler algumas páginas rápidas assim, mas vai ser interessante quando eu começar a leitura mesmo. Lembre-se, eu vou falar o que me falam, né? Não posso falar porque eu ainda não adquiri o hábito de leitura. Leitura, ou no caso, conhecimento liberta. Então, tente adquirir o hábito de leitura e para você que está vindo para o mercado financeiro, leitura de fluxo ou leitura gráfica, lembre-se, o hábito, a constância leva à perfeição. Então, faça disso um hábito. Por mais que você não esteja com vontade e sem disposição para fazer isso no dia, faça, mesmo que seja ruim, para você ter na sua cabeça que você fez todos os dias e você não errou, entende? Eu falo isso por mim, porque eu já testei isso com a parte quando eu fui emagrecer. Em 2016, eu cheguei a 117 quilos. Então eu tava bem gordo, porra. Um moleque de 17 anos pesando 117 quilos, eu tava gordo pra caralho. E eu consegui, em 2016 até meados de 2017, eu fui parar com 72. Entendeu? Eu perdi mais de 40 quilos em menos de um ano praticamente. Só com mudança de hábitos. Em pouquinho, todos os dias, eu cheguei ao resultado que eu queria. Hoje eu tô pesando 98, eu acho, 98 quilos, mas de músculo. Eu não tô gordo, eu tô com BF bem baixo, na verdade. Então, assim, eu sei que já fugi do assunto de mercado, é porque eu já tomei meus stops, já deu, eu não vou ficar fazendo leitura, já foi. Mas, é, pense sempre nisso. Se você está infeliz com a sua vida, se você tá não está satisfeito com como as coisas estão andando e você sabe o que tem que ser feito para sabe o que tem que ser feito e você não faz, a procrastinação que você faz, ela atrapalha os resultados que você quer, sabe? Sempre que você ficar naquela preguiça, tipo assim,
eu tenho que estudar. Aí você fica naquela pressa, cara, levanta e só faz, não pensa muito. Eu fazia isso na época com musculação, quando eu comecei a ir pra academia. Eu pensava em ir pra academia, me dava preguiça, eu só ia, entendeu? Não pensava. Igual que replay, eu tava sem saco de fazer replay hoje, tava sem saco de gravar. O que eu fiz? Peguei a minha agenda, já botei aqui na mesa, já comecei a anotar a data, já fui selecionar algum dia aleatório, já abri o aplicativo de gravação, porque você já começa a se preparar. É a mesma ideia da academia que eu falei. Quando eu começava a ficar com preguiça, o que eu fazia? Já começava a tirar minha roupa, começava a botar a roupa da academia, botar um tênis, acabou, outra. Você já fez a parte chata, agora é só ir. Enfim, obrigado para você que fica. Tenha um bom dia, um bom domingo. Desculpa de verdade por nessas últimas gravações eu ainda não estar sendo positivo para vocês, eu não estar conseguindo entregar o resultado que eu queria. Eu gostaria, eu adoraria aqui game, mas a realidade, acho que a realidade de todo trader na sua evolução é stop, né? Todo mundo gosta de ver os games, mas ninguém olha os stops que ele já tomou. Enfim, eu prometo que eu vou melhorar, que eu vou me dedicar a entregar resultados melhores para vocês. Obrigado para você que fica de novo. Tenha um bom domingo e uma boa tarde.